vamos abrir no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos. Vamos hoje, nesse tempo, falar um pouco sobre a vida de Gideão. A vida de um homem de Deus que foi grandemente usado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da sua escravidão. Então vamos ler Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens, os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de ti agora. Fala conosco. Jesus, o Senhor disse que a tua palavra é como semente. Então, que a tua semente seja plantada em terra fértil nessa tarde, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Revela, Pai, os teus mistérios. Assim nós oramos em nome de Jesus. Você pode se assentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história tão linda que conta em 4 capítulos do livro de Juízes, que fala sobre a vida de Gideão. Para a gente escutar um pouquinho sobre o que Deus tem, vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo na época, daquilo que faz todo o pano de fundo para que essa história acontecesse. Você leu junto comigo esses versículos e você prestou bem atenção nisso, com certeza. Então nós vamos também, ao longo da mensagem, vamos estar observando mais uma vez cada versículo que nós lemos, tá bem? Primeira coisa que nós precisamos saber a respeito desse tempo que o livro de Juízes foi escrito, dessa história que aconteceu, nós estamos no período em que o povo de Israel, o mesmo povo que está lá em Israel, esse povo, ele estava num período que os governantes eram
através de juízes. O seu governo, o governo dos israelitas era feito através de juízes. Então, o último juiz antes de Gideão foi Débora. A palavra de Deus diz que Débora foi uma juíza da terra e que durante aquele tempo que a Débora foi juíza, a terra descansou por 40 anos. O livro de Juízes, ele é o principal histórico entre Josué e o período dos reis de Israel. Então, ele fica entre este meio. E aconteceu entre 1375 a 1050 a.C., onde o povo era governado por esses homens ou por essas mulheres de Deus, que mesmo Deus levantava. Nessa época, todo Israel era governado e era uma confederação de tribos. Eles eram separados em tribos. E o nome do livro vinha por causa dessas pessoas. Nesse livro de Juízes, 13 deles são mencionados através desse livro dito. Quantos eram esses juízes? Eram mais, mas nesse livro eram mencionados 13. E eles eram quem? Esses juízes, eles eram os chefes de Israel. Também os chefes militares e também os magistrados civis, aquelas pessoas que eram responsáveis e eram autoridades jurídicas durante aquele povo. Então, eles eram tanto uma autoridade espiritual quanto uma autoridade jurídica. Era assim que funcionava esse período. O período entre 300 e 400 anos depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto e depois também conquistou a terra prometida. Então, isso que aconteceu porque as tribos estavam espalhadas na terra prometida, que o Senhor mesmo tinha preparado para eles. E nessa história, Deus então chama Gideão para ser juiz de Israel naquele tempo, para ser esse próximo juiz, capaz de libertar o povo dessa escravidão. Nós lemos nesses primeiros versículos o quanto o povo de Israel era escravizado, não é mesmo? O quanto ele era subjugado por um outro povo. Não só por um, mas por vários. E era algo terrível. Pensem que eles tinham toda a sua produção, também tinha sua parte de agricultura, também sua parte de cultivo de coisas, de criação de gado. E quando eles tinham tudo isso pronto para ser desfrutado, vinha então outro povo e roubava tudo isso, e massacrava tudo isso. Então, aonde que Gideão entra nessa história? Quem era Gideão? Bem, o Gideão era um homem como eu e como você. Como qualquer homem que está aqui, ele era um homem simples. Ele não era um homem sobrenatural. Não, ele era um homem natural, assim como eu e você. A Bíblia diz que nós lemos ali que ele era filho de Joás, um abiesrita de uma das tribos que era uma tribo de Manassés. O nome Gideão, ele significa destruidor, guerreiro poderoso ou lenhador. Então, Gideão tinha um significado do seu nome. Naquele tempo e até hoje, os israelitas dão muito valor ao significado do seu nome. Quando a criança nascia, eles imediatamente pensavam num nome e num significado para eles. Quantos de vocês sabem o significado do nome de vocês? Quantos sabem? Olha só, se você não sabe, você pode procurar para saber o significado desse nome. Ah, pastora, mas vai que eu descubro que o meu nome não tem um significado muito bom. E daí, o Senhor é aquele que pode mudar o significado do seu nome. Amém? Se significa algo ruim, Deus pode modificar esse significado. Então, Gideão aparece nessa história quando o povo de Israel estava nessa loucura. O povo de Israel fazia então seus esconderijos nas montanhas para esconder toda a sua produção, o seu gado, para quando que os inimigos viessem, não roubasse e não levassem embora. A Bíblia diz que eles vinham como bando de gafanhotos. Então esse exército era pequeno ou era grande? Era muito grande.
Eu nunca vi um enxame de gafanhotos. Alguém viu aqui um enxame de gafanhotos? Eu vi um enxame de abelha. Mas de gafanhotos, então olhava aquele enxame como um exército que estava vindo para destruir tudo aquilo que eles estavam plantando, estavam cultivando, estavam criando. E eles então destruíam tudo. Destruíam animais, destruíam plantações e tudo que vinha pela frente. Isso acontecia nesse tempo de Juízes, era como que um ciclo vicioso. Então aquele povo amava a Deus, servia a Deus e de repente ele se corrompia com algo, principalmente com os ídolos daquele lugar, da onde eles moravam e da onde eles conquistavam a terra. Então eles se prostituíam com esses ídolos. Exatamente isso que Jesus fala. Que aquele povo se prostituía com esses falsos deuses e então Deus trazia a consequência. E aí quando eles viam que a coisa estava apertada para a vida deles, eles clamavam a Deus e Deus levantava um libertador. E assim eles fizeram. O povo, ele estava empobrecendo a cada dia e por isso eles clamaram para Deus. E olha só o que Deus fez. Deus enviou um profeta a eles e disse assim, no versículo 7. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus estava trazendo uma resposta para aquele povo. Estavam clamando, Deus, por que o Senhor me fez isso? Por que o Senhor permitiu que esse povo nos escravizasse, nos deixasse cada dia mais pobres? Por que, Senhor? E então Deus respondeu, foi por causa do pecado de vocês. Foi por causa da idolatria, porque vocês ergueram postes ídolos, serviram a Baal e seus deuses, e vocês estão se corrompendo, estão se esquecendo de mim. Deus deu a resposta a eles, e Deus acabava de dar essa resposta para Gideão. E agora, nós vamos entrar numa parte da história que é muito importante para mim e para você. Existe um momento da nossa vida que nós precisamos saber para quê e por que Deus nos fez nascer. Quantos já fizeram essa pergunta? Pai, por que eu nasci? Quantos já fizeram essa pergunta? Todos nós, minha gente. Pelo menos uma vez na vida, nós chegamos diante de Deus e perguntamos, para que propósito, para que chamado? E era exatamente o que agora estava acontecendo na vida de Gideão. Gideão estava trabalhando, debulhando trigo, justamente para pegar esse trigo e esconder nos esconderijos, nas cavernas das montanhas. E então, quando ele estava fazendo isso, trabalhando, veio o anjo do Senhor, e veio e sentou-se, a Bíblia diz, nós lemos, na grande árvore de Ofra. E estava sentado lá. Agora você pense comigo, você está lá cortando a grama do seu quintal, ou fazendo qualquer outra coisa, no seu quintal tem uma grande árvore. Você está lá cortando a grama e de repente um anjo senta nessa árvore e começa a falar contigo. O que você ia fazer, hein? Se você tem intimidade aí com essa pessoa do seu lado, fale para ela o que você ia fazer. O que você ia fazer? O que será que você ia fazer? Olha, você pode estar pensando assim, mas esse anjo, o anjo do Senhor tinha grandes asas, olhos azuis, cabelos loiros encaracolados, né? Não, ele não tinha. A Bíblia diz, e os teólogos explicam, que isso se chama teofania. Que o anjo do Senhor e o Senhor é a mesma coisa. E teofania nada mais é do que uma manifestação de Deus em forma física. Então era o próprio Deus falando com eles. Ele estava lá sentado na árvore, bem de boa, olhando Gideão. E Gideão acho que pensou assim, meu Deus, o que esse homem veio fazer aqui?
Gideão não sabia que ele era um anjo. Olha, o que no versículo 12 está escrito. O anjo então disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que o anjo não falou assim: o Senhor está com você, querido covarde. Não. O Senhor falou para ele: olha, eu estou com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro era o quê? O significado do nome de Gideão. Era o significado dele, do nome dele. Então ele já estava dizendo: olha, você é poderoso guerreiro. Creio que Gideão deve ter pensado assim: não. Alguma coisa está errada. Olhou para trás, não tinha ninguém, né? Não, essa pessoa, acho que sou eu. Eu sou o poderoso guerreiro que ele está falando. Só tenho eu aqui. Imediatamente, Gideão responde assim, no versículo 13. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais me contam? Gideão, ele estava fazendo uma pergunta para Deus. Agora você pode perguntar assim: será que a gente pode perguntar as coisas para Deus? O que você acha? Como o pastor Xavier fala, sim ou não? Ah, vocês aí no culto dele, né? Pois é, sim, nós podemos. Diga assim: Deus é o meu pai. Gente, se a gente não pode perguntar as coisas para o nosso pai, a gente vai perguntar para quem, hein? Para quem que a gente vai perguntar? Para quem nós vamos perguntar? Nós sabemos que Deus é amoroso, que Deus é o nosso pai, que Ele está conosco, e que quando nós temos dúvida, com todo o respeito, nós vamos chegar na presença dEle e vamos perguntar. Olha, um dos momentos mais terríveis da minha vida foi quando eu fiz a pergunta mais importante para mim. Quando foi na época da minha mãe partir com Jesus, ela não partiu de um modo muito bom. Ela partiu sofrendo muito. E ela ficou muito doente no hospital. Ela ficou internada 1 mês e 1 semana no hospital. E um dia, eu não sabia mais como orar. Eu tinha muitos amigos, meus pastores. Nossa, a Suelen estava grávida das gêmeas, nunca me abandonou. Todos os meus amigos comigo. Mas eu tinha uma dúvida. A dúvida era: Deus, como eu oro? Eu oro para que o Senhor dê saúde para ela, ela se levante dessa cama? Eu oro para que ela morra? Eu posso orar para ela morrer? Eu posso falar para ela descansar? E um dia, depois que eu chorei muito no meu quarto, muito, foi um tempo de deserto na minha vida. Eu me ajoelhei e eu orei: Deus, eu quero que o Senhor me mostre como eu devo orar nessa situação. E eu adormeci, me lembro que eu dormi chorando. E eu não me lembro muito bem dos sonhos que eu tenho. Nós todos sonhamos, todo mundo sabe disso, mas eu só me lembro mesmo dos sonhos proféticos que eu tenho. Então eu tive um sonho. E esse sonho foi o seguinte: minha mãe estava entrando no meu quarto. Eu não estava sozinha. Naquela época eu não tinha muita coragem de ir visitar minha mãe sozinha na UTI. Então tem uma amiga muito querida, que é a Carolina Trevisan, que ela sempre ia comigo na UTI. E eu, no sonho, estava com a Carolina na porta do meu quarto. E a minha mãe estava vindo. Mas a minha mãe era minha mãe, mas não era minha mãe. Entenda isso. Não era a voz dela, não era o jeito dela, não era. Eu sabia que era ela. Eu tinha certeza que era minha mãe. E ela me fez 2 perguntas. Ela disse assim: filha, você vai cuidar da sua irmã? Eu disse: claro, mãe, eu vou. Depois ela disse: você vai ser feliz? Eu disse: mãe, eu já sou feliz. Então ela falou para mim: eu preciso ir com Jesus. Ela me deu um abraço e foi. Eu acordei com o abraço da minha mãe. Deus me respondeu que não era mais para eu pedir para minha mãe ser curada, que era hora dela ser levada. Então eu fui até o hospital e disse assim para minha mãe: mãe, eu estou indo viajar no Impacto, mas a senhora tem que partir com Jesus, mas parta só depois que eu voltar. Eu orei assim com ela.
Quando eu voltei do impacto às 5 da tarde, eu recebi um telefonema que ela havia partido com Jesus. O Senhor me respondeu e eu pude orar corretamente. Talvez hoje você entrou aqui com uma dúvida. Pode ficar tranquilo. Se você perguntar, o Senhor responde. Conforme nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos conhecendo Ele. E aí nós não precisamos fazer tantas perguntas. Mas às vezes é necessário se fazer perguntas. E o Deus, que é o nosso Pai, Ele nos responde. Então, depois de tudo isso, no versículo 14, depois que Gideão perguntou para o Senhor, ele disse assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Olha só. Deus estava falando para ele naquele exato momento. Estava chamando Gideão. Gideão estava descobrindo agora para que ele havia nascido. Qual era o chamado da vida dele? Que esse é um dos momentos mais lindos da nossa vida, quando nós descobrimos para que nós nascemos. Para que nós existimos. Para que o Senhor está nos chamando nessa tarde? Para que Ele te chamou? Exatamente isso. E o que nós vemos? Nós trabalhamos tanto com adolescentes e jovens aqui na igreja. Eu particularmente com alguns amigos. E nós vemos que cada dia mais eles estão perdidos. Perdidos. Eles estão perdidos na sua identidade com Deus. Perdidos na sua identidade como homem na terra. Perdidos, isso se dá a quê? A tantos fatores. Um desses fatores é porque os pais hoje acham que limites não são dados para os filhos. Porque eu apanhei muito no passado, porque eu fui muito sofredor, e aí não acabam estabelecendo limites, e eles nascem e crescem pensando que eles podem fazer tudo, que eles têm que experimentar tudo, que eles têm que viver a vida, porque a vida é curta, e eles vivem com o pé aqui, mas se esquecem da eternidade. Muitos jovens estão perdidos. Nós vimos na última tragédia que teve sobre aqueles meninos de Suzano, não é verdade? Quantos meninos eles mataram? Tinha um cristão lá no meio deles. Eles achavam que o objetivo de viver deles e o chamado de vida deles era exterminar, era matar. Mas não é esse o objetivo que Deus criou eu e você. Ele nos criou com o objetivo de ser carregadores da glória e da presença dele. Aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Depois que esse anjo, que o próprio Deus falou com Gideão, ele teve dúvidas a esse respeito. E ele queria entender melhor o que estava acontecendo. É natural. Às vezes nós queremos entender melhor a vontade de Deus na nossa vida. E no versículo 15, ele diz assim: ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Gideão, eu creio que ele não tinha uma autoimagem muito boa. Às vezes, nós como cristãos, nós pensamos que falando mal de nós mesmos, falando mal ou falando negativamente de nós mesmos, é sinal de humildade, é sinal de santidade. Não, isso não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás. O Senhor, Ele nos criou para ser o que Ele foi aqui na terra e para ser o que Ele é. E não para dizer, pobre de mim, que sou pequeno, eu sou o mais pequeno do meu clã, a minha família é isso, a minha família é aquilo. Não, Deus estava chamando um homem comum para algo maravilhoso, para algo tremendo. E quem sabe Deus também está te chamando. E você está dizendo assim, ah, mas eu sou um pobre coitado. Eu sou nada, eu não sou capaz, eu não consigo fazer. Vamos passar para outra pessoa. Quem sabe você entrou aqui nessa tarde pensando nisso.
Então Gideão, ele na verdade não sentia capaz para ir e libertar aquela pessoa, aquele povo, aquelas pessoas da mão do inimigo. Então Deus imediatamente encoraja Gideão. No versículo 16 ele diz assim: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus o encoraja, Deus também nos encoraja. Mas mesmo assim, em dúvida, Gideão pediu sinais a ele. Em casa, você pode ler os próximos capítulos que fala sobre esses sinais que Gideão pediu para que Deus pudesse dizer para ele pudesse ter coragem e assumisse essa posição de guerreiro. Não será que quando eu estou em dúvidas em relação à vontade de Deus, eu posso pedir esses sinais? Pode. Deus é claro, Deus é objetivo. Conforme você vai vivendo e conhecendo a Jesus, você vai tendo menos dúvida do que Ele quer para você, porque a vontade dEle está alinhada à palavra de Deus. Você pode dizer assim: a vontade de Deus sempre está alinhado com a vontade de Deus e com a palavra dEle. A palavra dEle, queridos, é a vontade dEle para as nossas vidas. Então, conforme nós vamos lendo e conhecendo, aí nós vamos conhecendo também a vontade dEle para a nossa vida. É assim que funcionam as coisas. Gideão, ele ficou apreensivo. Ele desejava saber se era Deus mesmo que estava falando. Então, ele pediu 3 sinais. O primeiro sinal está ali no versículo 17, que ele diz assim: e Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Gideão, ele falou para o anjo que estava sentado na árvore de Ofra. Ele disse: se é mesmo, Senhor, me espere aí. Eu vou lá dentro, vou preparar a minha oferta. Foi lá dentro, preparou pães sem fermento, cozinhou um cabrito e trouxe na presença dele. Então o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, disse: olha essa pedra, coloque o cabrito, coloque os pães, derrame o caldo do cabrito e veja o que vai acontecer. A Bíblia diz que o anjo tocou com a ponta do seu cajado imediatamente. E as crianças adoram escutar isso, né? Botou fogo, desceu fogo sobre aquele altar de sacrifício e ali aquela oferta foi toda consumida. Opa! Gideão disse: meu Deus, é meu Deus mesmo. É você, Deus, que está falando comigo. Agora eu sei. Mas Gideão não estava tão contente com essa resposta. Pediu então o segundo sinal. Então pegou um novelo de lã e no versículo 37 disse assim: vê, eu colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Foi lá, colocou um novelo de lã no sereno, de noite, veio o orvalho, e então no outro dia ele foi, pegou o novelo de lã, espremeu, encheu de água uma tigela, seco em volta. Gideão tinha certeza que Deus estava com ele? Agora sim, né? Agora sim? Não. Aí no versículo 39, disse ainda Gideão a Deus. Olha a intimidade que Gideão tinha. Não se acenda a tua ira contra mim. Gideão estava dizendo: não fulmine, não me fulmine, não me mate, por favor. Não fique irritado, Deus. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer só mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E o que foi que aconteceu? Era Deus que estava falando com ele. Exatamente ao contrário. Agora a lã estava seca e toda a relva, toda a eira molhada. Então, às vezes, as pessoas querem ver
E querem que Deus fale com elas através de um sinal, como Gideão fez essas 3 vezes. Ele fez isso não tanto porque ele estava em dúvida, mas porque ele queria fortalecer a fé dele e a sua convicção de que Deus realmente estava falando com ele. Que Deus realmente queria usá-lo para erguer e para levantar isto. Em Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Isso é, aquilo que vem de Deus, flui em Deus e flui na palavra dele. Queridos, para você saber se o que está acontecendo com você é a vontade de Deus ou não, olha, veja o fluir. Veja o fluir. Se tem alguma coisa enroscada, vai orar e vai saber se isso é de Deus. Provavelmente tudo que enrosca, depois desenrosca de uma maneira mais dolorida, mais terrível. Para vencer, Gideão precisava, antes de tudo, derrotar o seu maior inimigo, que eram os ídolos de Baal. E foi isso que Gideão fez. Antes de qualquer coisa, ele foi lá e ele destruiu estes postes ídolos. Ele tirou da sua casa tudo o que não pertencia a Deus. Agora escute uma coisa. Às vezes, nós precisamos fazer essa limpeza na nossa casa. Quais são os nossos ídolos? Pode ser que esses ídolos sejam coisas como deuses, como estátuas, como coisas mesmo. Ou isso pode ser ídolos como amigos que estão nos afastando de Deus. Pessoas enviadas pelo inimigo para nos atormentar. Pode ser também que você esteja num ídolo nas drogas, na pornografia, na mentira. Eu não sei. Quantos ídolos nós podemos erguer? Ou pode ser amuletos que você tem em casa. Quando uma pessoa entende perfeitamente isso, imediatamente tem um encontro com Jesus, imediatamente ela quer se afastar dessas coisas. Afastar. Por quê? Porque essas coisas fazem com que cada dia mais a gente fique longe de Jesus. E a pessoa que quer Jesus deve se desvencilhar de tudo isso. E quando Gideão derrotou o inimigo, olha o que ele fez. Deus trocou o nome dele de Gideão para Jerubaal, que quer dizer que ele derrotou o Deus falso Baal. O nosso Deus, ele pode mudar o seu nome nessa tarde. Talvez o seu nome seja medroso. Talvez o seu nome seja derrotado. Talvez o seu nome seja feio. Talvez o seu nome seja briguento. Eu não sei. Deus pode trocar o seu nome, assim como trocou o meu. Meu nome era Patrícia Medrosa. E Deus trocou meu nome por Patrícia mais corajosa. Não corajosa, mais corajosa. Qual é o nome que Deus tem que trocar para você nessa tarde? E como foi que Gideão venceu? Você vai ler na sua casa. Hoje nós não temos tempo de falar sobre isso. Mas ele venceu, porque no versículo 34, quando ele teve certeza absoluta que era Deus que estava falando com ele, ele simplesmente avançou. E no versículo 34 diz: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesrita para segui-lo. Gideão levantou um exército de 32 mil homens. E aí Deus olha para aquele exército e diz: muita gente para derrotar um povo. Mas Senhor, o povo é como um enxame de gafanhotos. Quem vai libertar o povo sou eu. Manda todo mundo que está tremendo de medo ir para casa. 10 mil voltaram para casa. Aí Gideão disse: puxa, ainda fiquei com isso, né? Fiquei com tudo isso.
Fiquei com 20 mil. Não. Deus disse, eu quero só 300. E com 300 homens, Gideão derrotou os midianitas e os outros povos ao redor. E libertou Israel. E durante 40 anos aquele povo viveu em paz. Em paz. Agora olha o fim de Gideão. Juízes capítulo 8, versículo 28. Diz assim, durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Teve 70 filhos. Oh, minha abençoada, hein? Mas claro que não com uma mulher, né? Senão a mulher, judiação. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Morreu com idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiesritas. O que nós temos que aprender com essa palavra é que se o Senhor te chamou para algo muito importante ou menos importante, não importa. O importante de tudo isso é que você sabe que você é um homem comum como Gideão, mas que na força que Deus te deu, você vai fazer aquilo que Deus te mandar. Amém? Você pode pensar, eu sou o menor. Olha, queridos, leia a Bíblia. A Bíblia, Deus parece que tem prazer de escolher o menor, o fracassado, o derrotado, para erguer ele para grandes tarefas, para grandes coisas. E é assim que o Senhor quer erguer poderosos guerreiros nessa tarde.